um pequeno probleminha de instabilidade. Na verdade, o Face desde ontem, o Carlos, estava com um problema de vídeos, Insta, né? E o WhatsApp. WhatsApp, para vídeos, principalmente. A gente ontem conseguiu equilibrar ao longo do dia, mas hoje essa instabilidade no nosso servidor, que é um servidor que utiliza a plataforma do Face, né? O Ciclano, ele estava hoje oscilante e agora a gente está transmitindo ao vivo. Acabou de retornar aqui. Então, a partir desse momento, voltamos ao Face. Eu tenho acompanhado o Padre Paulo, né, o Padre Paulo Wendling, que tá lá na Alemanha também, foi para lá semana passada. E hoje ele estava lá, ontem eu acho uma foto que eu vi dele lá, rodeado de neve por todos os lados, um lugar bem alto, uma região bastante alta, de camiseta de manga curta. Ah, bom. Mas que maravilha, que discrepância total, né? Tu imagina que a neve é duradoura lá, né? A neve é perene, ainda é perene, né? Graças a algumas eras glaciais. O que aconteceu alguns meses atrás. Continuará. Continuará? Efeito estufa não existe. Não. Esse negócio de... Não, isso é conversa mole. Pra boi dormir. Tu acredita realmente? Eu acredito realmente. Todas essas ondas, que o calor agora, isso é tudo cíclico. Se você olhar, essas coisas são cíclicas. De milhares de anos, né? Exato. Mas agora estaríamos entrando numa era glacial e o calor está batendo recordes aí. Eu não tenho... Esse negócio de aquecimento global é conversa do pessoal do Jorge Soros. Tu acha? Eu acho. Mas como eu já li algumas reportagens de gente muito séria, de cientistas que só lidam com o clima, e eles são categóricos em dizer que não... Mas o buraco da camada de ozônio não existe? Não, essas coisas tem, mas isso aí mas não é o peixe que estão vendendo. Me parece que é um pouco diferente, não é essa... porque às vezes você lê um artigo numa revista, num jornal... alguns pensam até em suicídio, porque não é possível. Daqui 30 dias acaba tudo, vai virar torresmo, não vai sobrar ninguém. Né? E não é bem assim. Né? As coisas não são bem assim. Não são como extremos. Né? Mas falando do Instagram, eu vi no Twitter. Agora, tem umas pessoas que são muito... eu acho que quando o sujeito é sagaz, né? É perspicaz, eu acho muito interessante. Ele colocou uma informação no Twitter. O Instagram já está funcionando normalmente, o socialismo ainda não. Que barbaridade. Os caras são muito sutis. Vamos falar então em liberalismo. Te gusta essa oportunidade que o nosso governador ganhou esse cheque em branco para poder vender as 3 estatais? Eu acho que devia incluir o Banrisul, inclusive. Tu aposta que e a Corsã? Tudo. Eu sou a favor de privatizar tudo. Não é função de governo cuidar de empresa nenhuma, no meu ponto de vista. O governo tem que cuidar de saúde, educação, ser um governo pequeno, né? Não, eu achei excelente isso. Espero que siga adiante, que consiga realmente tocar montar, deixar tudo pronto para que seja tudo realmente privatizado, e não é função do governo cuidar disso. A iniciativa privada tem que cuidar disso. Eu não tinha ouvido, Nelson, o governador falar abertamente de que esse dinheiro seria para custeio da máquina. Eu havia entendido em todos os momentos que seria para investimento. Mas eu não ouvi ele falar em custeio para máquina. Chegou a ouvir isso? Sim, senhor. Ontem já começaram a dizer que o nosso fluxo financeiro ele voltará ao normal a partir disso, quando ele diz que no final do primeiro governo. Pois é, termina rapidinho, né? Eu acho que, bom, se tu viu, eu não vou questionar, mas eu ouvi falar para uso, parte dele para uso de pagamento de passivos. Foi isso que eu ouvi também. Eu ouvi isso. Mas cada vez que tu está falando nisso, tu tá priorizando as contas do caixa. Não, mas parte eu ouvi falar. Inclusive, existe alguns deputados se mobilizando, e não sei se vão conseguir ou não, porque seria interferência na área diretiva do Estado, no caso, no Executivo, que seria alguma parte, algum percentual direcionado para algumas áreas específicas, tipo educação, saúde, alguma coisa assim de rodovias, acessos às cidades. Parece que tem, não sei se tem 40 ou 40 e poucas cidades que ainda não têm acesso asfáltico. Novo Hamburgo, né? Não tem, né? Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. O centro da cidade não tem acesso a asfalto decente, por exemplo. É verdade. Mas eu não acredito que vá tudo para o custeio. Acho que não, porque daí seria uma incoerência, porque quanto tempo vai durar esse dinheiro? E daí cai tudo de novo? Não se multiplica o dinheiro, né? Você torra ele, queima ele ali, pronto. Eu gostaria muito que na sequência, o nosso governador viesse a público explicar. Evidentemente que ele não sabe os valores. Ele acredita que um ano conseguirá realizar todo o processo. Sim. Só metendo a colher, Rodrigão, acho que tão importante quanto alavancar as privatizações
é que também existam agências reguladoras. Porque simplesmente transferir para a iniciativa privada, a gente vê muita incompetência na iniciativa privada. E certos monopólios que se formam, com a ausência do Estado, fica muito fácil. Que foi o que aconteceu na A gente pode olhar em diversos 90. ambientes. Não, mas, por exemplo, a agência reguladora é uma coisa que tem que ser regulada no Brasil. Me desculpe a redundância, porque o Brasil é um dos únicos países do mundo que a agência reguladora não está ali para realmente regular quem deve ser regulado. Está a favor dos caras, não está controlando. Isso que eu digo, é tão importante que haja agências reguladoras que elas fortes, existam, firmes, eu também, atuantes. Exatamente, né, mas porque... a favor do país e do cidadão. Claro, com do pagador certeza. de impostos, Com não a certeza. favor Dos grandes empresas. Como, por exemplo, você pega a ANAC, Anatel, é uma Anatel piada. também. É uma Anatel piada. acaba defendendo Por os exemplo, interesses deles. Anel, Oligopólios, isso são, né? então tem que E aí, terminar com isso. são situações que também a gente deve defender com a mesma ênfase, porque em determinados momentos, quando só se fala em privatizar, sem uma manutenção, um referendar forças para essas agências que vão regular quem presta serviço a nós. E essa coisa de que tu paga e aí tu vai simplesmente ter um bom atendimento, é só a gente ver nos planos de saúde, a gente vê nas telefonias, a gente vê na aviação, quantos problemas a gente tem e não há a presença do Estado nessas ações. Eu também concordo que o Estado deva restringir a sua presença, deva ter atuação na segurança, na saúde, no transporte, na infraestrutura, né? Mas com uma agência reguladora fácil. Simplesmente entregar para que a iniciativa privada, sob a bênção divina de que, não, está na mão da iniciativa privada, vai ser bem gerido e bem tocado, não é assim em nenhum lugar do mundo. E no Brasil não seria diferente, com tanta incompetência na parte governamental e na parte estatal. Então, acredito que as duas coisas são muito importantes. E, em determinados momentos, como a gente está falando, a Anatel, a ANAC, esses órgãos reguladores são muito pouco defendidos, né? São muito pouco eficientes. Exato. E não se bate com a mesma força de que é necessário esse tipo de controle. Então, faço essa ressalva. Aliás, também. Pouco se fala sobre a agência muito reguladora. pouco se fala, muito pouco Isso se fala. demonstra a falta de interesse, de que ela realmente cumpre o seu papel em defesa do cidadão. Com certeza. Ô Wilson, existe crescente uma onda da saída do Estado de praticamente todas as áreas, inclusive da saúde e da educação. Tu não chega a esse extremo? Não, eu não chegaria a esse extremo. Tu reconhece a discrepância que existe social ainda nesse país? Existem algumas coisas que é fundamental que o Estado se mantenha nelas, que tem uma interferência forte, uma ingerência forte. Eu não sou tudo assim, os pilares, né? Saúde, educação, infraestrutura, transporte, segurança, essas coisas. Mas eu nunca vi tanta gente defendendo o fim do SUS. Nunca vi. Claro, as redes sociais trouxeram todo mundo para a vitrine. Você tem todo mundo ali. Mas muita gente defendendo o fim do SUS. A total alienação do Estado da saúde, por exemplo. Não, eu não concordo. E imagino isso como pré-caótico, né? Até que se chegue ao caos definitivamente. Não, mas se o Estado tiver agências reguladoras que exerçam realmente o seu papel de regular aquele setor, aquele nicho que ela tem que regular, como a ANAC também, você tem o que aqui no Brasil? Você tem 3 companhias aéreas. Graças a Deus, o Bolsonaro teve algum iluminado falou para ele e ele vetou o negócio de bagagem grátis, porque não existe isso nunca existiu. A questão, pegando especificamente, falando de companhias aéreas, né? Não existe bagagem grátis. Tudo isso é calculado Alguém no preço tá pagando da essa conta, né? Não existe almoço grátis, né? Então, essa demagogia de bagagem é grátis. Se tu vier aqui, a gente tem almoço para ti, tá? Talvez não todo dia, talvez nem aquilo que tu queira procurar, mas a gente tem almoço grátis. É? A gente, brasileiro, se hermana muito. Ontem, o Alisson não. O Alisson tá lá na mesa, esquece, cortou. O Alisson cortou o almoço grátis. Inclua-me fora. O Alisson come mais que eu no almoço, só por isso. Mas é que tem uma tendência no Brasil também a ver muito modelo americano. E aí nós tivemos o Trump, que também cortou o Obamacare, né? Então, assim, então vai acabar o SUS. Entende? Então, eu acho que mas aí já entra. Mas acho que aí já entra também no campo da boataria, né? Porque o cara fez isso, eles vão fazer aqui também. Não, o governo brasileiro nunca falou isso. Não falou. A gente vê um movimento. É um movimento. Não, mas assim, orgânico, tem muitos, isso né? não tem como acontecer.
O SUS, com todas as dificuldades que a gente... Olha, vou dizer para vocês, com todas as que a gente mais ouve falar do que a realidade. Se derem o trabalho, e eu já passei por situações dessas, de passar dias dentro de um hospital acompanhando um familiar, de levar um familiar num posto de saúde desses aí, coisa e tal, vai ver que o SUS funciona e funciona muito bem. Olha, existe muito Funciona SUS muito que bem. funciona bem. E eu tenho vários exemplos da minha família. Sem dúvida. De que se não fosse médico do SUS, não teria obtido êxito. Olha o nosso Situações pessoal aqui de Novo em que só o Hamburgo. médico do SUS poderia resolver. Não, isso Porque ele não, tem concordo. esse impacto Mais da de uma vez realidade. eu já utilizei o postão de Dois Irmãos. Então. E é extremamente eficiente. Aqui- o posto de Exato. saúde de Dois Irmãos. Aqui- O que eu nunca tem é do utilizei. brasileiro acostumado a reclamar de tudo. E isso é uma verdade. Isso é uma verdade É? mesmo. E acostumado a reclamar e não a elogiar. Exatamente. Então, quando Aí isso é- elogia, se é fácil cumpre também, a não? obrigação. né? exatamente. Ok, não preciso falar para ninguém. Quando há algum problema, eu falo para todo mundo e multiplica por 5, 6, 10, 20. Também há esse problema. E as tu redes sociais particulariza acabam o sendo problema. latrinas a céu E tu aberto, né? particulariza o problema. Tu Porque- pega pinça uma situação que não deu certo no SUS, Exato. que poderia não dar certo na clínica mais cara, porque eu tenho situações em que, por exemplo, amigos meus, aconteceu situações pagando, né, particular, e que tiveram tremendos problemas de saúde, né, por má atuação dos Mas médicos. Então, eu acho que isso De deixa atendimento. claro também que o bom e o ruim acontece em todos. Exatamente. No SUS e no particular. Isso. Eu, por exemplo, a cidade de onde que eu venho, São Caetano do Sul, no ABC Paulista, onde tem a sede da GM. São Caetano, ela está entre os 3 primeiros do IDH dos últimos 30 anos, por exemplo. Quando ela não é primeira, segunda, acho que nunca foi terceiro. Eu já fui lá me socorri do atendimento médico do serviço municipal, é assim, espetacular, é uma coisa de primeiro mundo. Tem pessoas que vêm de São Paulo, porque você não pode negar o atendimento, né? Que eu também acho isso muito questionável. Equidade, né? Eu acho muito Disso. questionável esse negócio, mas isso é outra história. Mas as pessoas vão para lá, o atendimento lá é perfeito, é excelente, é excelente. Então, mas não são todas as cidades que são assim. Mesmo do lado, São Paulo, você tem postos que atendem muito bem e você tem postos que são uma porcaria, que são um lixo. Então, assim como na Acho que iniciativa a nossa privada. região é uma ilha, na verdade. iniciativa- Né, na iniciativa Nelson? privada A Karina também. está falando de Novo Hamburgo, especialmente. Rodrigo, eu vou te falar de Dois Irmãos. Acho que a nossa região é uma ilha É privilegiada, de qualidade. é, Assim, né? o estado todo, eu acho. Falou Eu IDH, acho que- mas é o eu nosso acho que o IDH da Estado- volta aqui da Feliz até Ivoti. Novo Não, é o Hamburgo Estado, mesmo. viu, Eu acho que é o Rodrigo? É o Estado. Estado do Rio Grande do A Sul. Karina O tem SUS funciona no Estado do Rio Grande do Sul melhor Funciona do que bem. muitos estados. Isso é verdade, é fato. Tá bem. São Caetano do Sul, mais conhecido como a terra do Palmeiras, é isso? Não. Ah, entendi. Não tem Não. time lá, então, pra você torcer pro time da Tem o capital. São Caetano, né? Que já foi. Pois é. Teve um. Tipo aquele doente que está na UTI, né? Uma semana ele fica bom e depois ele morre. Né? Esse foi o percurso do São Caetano. Na nossa audiência, Marcelo Pé, o Faustão Gustavo Saraiva, o Carlos Fink, o Moacir da Locofer Fechadura, grande abraço, Moacir, o Paulo Gribler. Está aqui com a gente a Ângela Santos dando boa noite. Dr. Mário Bocassos, obrigado, doutor, pela audiência. O Luiz Paulo Stefan está dizendo: Rodrigo Giacometti és um incentivador a toda a população. Eu? Não sei por quê, Olha, mas tu é um incentivador incentivador. do bem. Fala, Alto astral, é deixar isso? claro. Paulinho, ó, agora tu abre aqui e explica, desdobra esse assunto aí pra gente poder dar devido Eu crédito. incentivo, Então, eu animo as pessoas. Eu acho que é isso que ele está falando. a Jaque Fernandes, boa noite, queridos. Ele tá dizendo, e o Rodrigo Stefan é meu ídolo. Muito obrigado, meu querido. tem que botar Stephens, não é nome- parente, tá? Tem que botar nome e sobrenome Paulinho, no caso são os de- primos né? muito longe, o Stephens e Stephen, né? No caso de elogios ou críticas a Rodrigos, tem que vir com sobrenome, né? Porque eu não vou assumir críticas do Rodrigão e nem quero que ele assuma elogios a mim direcionados. Então vamos deixar bem claro isso. O doutor Mário está dizendo abraços aos amigos da bancada, grande repercussão da expulsão da vereadora Patrícia Beck do PPS. O Rodrigo Giacometti disse que gostaria de falar sobre isso hoje. Ah, não, que não gostaria de Vou falar falar sobre a política. Alemanha, eu fui convidado para falar sobre a minha cobertura eleitoral. Cobertura Mas nós eleitoral, não. estávamos Minha cobertura internacional. Foi um ato Não falho. é aí. louco. A minha Local, rádio né? é musical, União FM, como falou o Luiz Paulo Steffens, é alto astral, é energia positiva, esses pormenores Ô, Nelson, eleitoreiros. mas nós estávamos falando aqui, Deixa. né? Deixa Tá quieto. virando as costas pro passado dele. Né? Exatamente. Inegavelmente.
Inegadamente, Nelson. A Ângela está Inegavelmente. dando, Rodrigo Steffen, meu ídolo também. Também sempre torcendo por você e pela nossa Vale TV. Obrigado pelo carinho. Ângela, o Gildo Heckler, boa noite, amigos, nobres amigos. O Moacir está dizendo, bancada na audiência, grande abraço. O Cristiano Oliveira de Abreu, boa noite, Rodrigo, Cristiano da Peugeot. Grande Cristiano, estou aguardando tua visita aqui. Na próxima terça-feira, especialmente pela manhã, eu quero te ter conosco aqui, tá? Então, tem que abrir o outro caminho aqui também para dar um abraço dos nossos amigos. O Elton da Comels Máquinas também está. Eu também tenho meu fã-clube. Ah, por favor, então, Estou compartilha. acompanhando a presença do amigo no Estação Hamburgo. Dali Rodrigão, abraço, Elton. O cara que mais entende de máquinas de calçado da Comels. Aquele abraço, Elton. O Evandro Scholes, bancada de peso hoje. Eu disse antes de nós entrarmos no ar, o Evandro, que o Rodrigão aqui é ele. Nem que seja pela estatura moral, é um gigante. Não, na moral nós empatamos. Te né? falei isso. Na né? estatura moral nós Não, daí empatamos. tu chega na minha altura. Aí isso. nós empatamos, com Tá certeza. bem. O Marcos Reinaldo Dresch está dizendo abraço à bancada, ótimo programa, líder da audiência. O Cristiano Oliveira, o nosso amigo Wilson só quer fazer apologia ao Bolsonaro. O que ele não fala é quem vai pagar a conta desta reforma. Vai ser só o pobre. Em seguidinho, Wilson. O Canísio está dizendo aqui, ó, boa noite e acho que verei o Brasil dar certo. Os do contra estão derrotados. O Marcelo Peck está dizendo boa noite a todos. Temos que acreditar num avanço com as privatizações. É um grande desafio que o nosso governador Eduardo Leite tem pela frente. O primeiro passo importante já foi dado. Esse já é o segundo passo, né, Marcelo? Marcelo Peck, né, que é o diretor de administração da Secretaria de Desenvolvimento Social de Novo Hamburgo. Marcelo, esse já é o segundo passo. O primeiro passo foi ter não necessitado de um referendo, né, de um plebiscito para votação. Aquilo ali resolveu grande parte dos problemas. O gringo estava certo. Né? Só que o gringo demorou a fazer, né? Agora, depois, Demorou muito. Quando ele entregou aquilo ali na metade do ano passado, eu disse, não, então deixa o dinheiro para o próximo governador resolver o que vai fazer. Tá bom. Entrega o dinheiro na mão dele, pior ainda. Ok. Mas é uma visão muito especial minha. Importa aqui é a tua opinião, não a minha. Tá, conta agora como é que eu vou dar opinião depois dessa patrolada aqui. Morgana Rosa na audiência, a dona Lia Heine, obrigado pelo carinho da audiência, dona Lia. Dona Lia Monteiro, né? E a Inês da Rocha Lima também na nossa audiência. Inês, direto querida, de São saudades Leopoldo, tuas. colunista social do jornal VS. Ô, Wilson, Yes. feita a provocação pelo telespectador aqui E internauta. agora? Como é que era a pergunta mesmo? Não, quem vai pagar a conta né, dessa reforma? Ele Da disse, o reforma. nosso amigo Eu acho que- Wilson só quer fazer apologia ao Bolsonaro. Não, não. O que ele não fala é quem vai pagar a conta desta reforma vai ser só o pobre. Não, em primeiro lugar, eu não tenho político de estimação. Se o cara está fazendo alguma coisa certa, eu elogio, e se tiver que criticar, eu critico também. Assim como, por exemplo, a questão dos presidentes, ele escolheu hoje agora o novo ministro do TSE. Né? Ele não escolheu a mulher que foi, na votação, ela ficou em primeiro lugar da lista tríplice. Ele pegou um dos outros dois, eu não sei se era o segundo ou o terceiro. Eu acho que é muito poder para um presidente escolher um ministro do Tribunal Superior Eleitoral que vai julgá-lo. Porque Vai julgar suas contas. ele né? ele tem processos correndo ali, assim como vale para o Supremo também. O senador Randolph, eu não lembro que está sem Arnolfo Vieira. Raguf, né? Ele está entrando com um projeto de lei para mudar a escolha dos ministros do Supremo, mandatos de 5 anos e tudo, essas coisas. Então, eu não tenho ninguém de estimação. A única pessoa que eu tenho de estimação é minha filha Isadora, que, aliás, ela não mandou mensagem hoje ainda elogiando. E... Tá no ar, por favor, manda mensagem. Vai estar carente aqui. Mas eu acho que a conta, todos nós vamos pagar. Não é justo que... E esse negócio de dizer que o pobre vai pagar a conta, não vai, não. Quem não está querendo pagar a conta são alguns políticos, por exemplo, que não estão permitindo que seja incluído os municípios e os estados na Mas reforma o da presidente não comprou Previdência. essa bronca, né, Wilson? Eu acho que agora não fez o que devia ter agora feito acho que também. no plenário eles têm que comprar essa bronca, né? Na comissão não mas passou. no plenário Não, é mas, mais difícil mas ainda eles de podem fazer mudar, emenda, pode ser né? que mude. Mas eu acho, veja bem, os deputados
legislando em causa própria. De né? novo. Novamente. E eu não acredito que quem vai pagar a conta é o pobre, é o povo. Todos vamos ter que pagar essa conta. Não tem outra saída. Ô, Nelson, vamos falar de Patrícia Beck? Olha, não tem porquê não. Na volta do intervalo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peça dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Estamos de volta no oferecimento de Sicredi, Mercator Feiras e Eventos, Tecnolar, Central de Alarmes, Brown Móveis e Sebratel. Obrigado aos nossos apoiadores culturais. Valorizem os nossos apoiadores culturais. Ô, São Nelson, antes de nós irmos para o intervalo, eu estava te provocando aí, né? O telespectador, o Dr. Mário Bocassius, que é filiado ao PPS, falou da repercussão da expulsão da vereadora Patrícia Beck do seu partido, né? A partir exatamente do momento, e acho que o senhor talvez seja suspeito para falar sobre esse assunto, já que é pai do deputado e socorre, a partir do momento que ela exatamente fez campanha, sendo de outro partido, para eleger o deputado e Perfeito. né? A atitude da Patrícia naquela ocasião, a gente que estava par e passo na campanha, temia para que isso pudesse, porque isso poderia acontecer. E não poderia ser diferente. Eu fui quase execrado do meu partido, onde eu milito há quase 30 anos, porque eu fiz campanha para o meu filho. Então, vocês imaginam a pessoa fazer campanha para um outro candidato e um outro partido. Com uma votação gigante, como ela tem na cidade. Agora, com relação à Patrícia, mesmo expulsa, ela já passou por vários partidos, ela vai encontrar guarida em outro partido, com certeza. E até porque um mérito ninguém pode tirar da Patrícia. Ela é batalhadora. Às vezes de uma forma um pouco, vamos dizer assim, atropelando as coisas. Ela gosta do enfrentamento, e não é eu que estou dizendo. Ela mesma diz, vai para a tribuna e diz que ela fica com o pescoço vermelho. E então isso já demonstra o fato
dela gostar do enfrentamento, e todos os partidos políticos precisam de pessoas assim. Lógico que tem que ter a possibilidade e a capacidade de repente de dar uma puxada no freio quando necessário, mas que ela vai atrás, e ela diz na tribuna que ela estava às 5 horas da manhã visitando o hospital, que ela estava às 3 horas da madrugada, ela foi chamada e foi lá na UPA. Ela é uma mulher que ela não é de ficar sentada em casa, não. E isso é um mérito que ninguém pode tirar dela, né? Nelson, a dúvida é se essa condição potencializa o nome dela para 2020, onde ela é pré-candidata a prefeita de Novo Hamburgo. Sim. Se isto, de alguma forma, piora esse quadro dela, já que é traição ao partido. Teoricamente, é isso que o Conselho de Ética evocou para expulsar ela. Sim, mas se isso para o eleitor dela não vai fazer diferença? Eu acho que para o eleitor dela não vai fazer diferença. Eu acho que ela cresce no conceito do eleitor dela, até porque o futuro dela é para um partido, não querendo de maneira nenhuma menosprezar o partido onde é que ela estava, ela deve crescer no sentido de ser acolhida por um partido de maior projeção política, acredito eu. Sem citar nome de partido nenhum, mas eu acho que ela cresce principalmente para o eleitor dela. Ela volta a afirmar que ela é uma mulher de posição. O Rodrigo Giacometti estava falando para nós antes de duas recentes entrevistas que tu fizeste com duas mulheres que são gigantes na política, né? A Tânia, Dois Irmãos, e a prefeita de Pelotas, a Paula Mascarenhas. Novo Hamburgo está se desenhando aí como um embate entre duas mulheres na eleição de 2020, Rodrigo. E aí aparece a dúvida, né? Nós vamos repetir a mesma mulher, nós vamos trocar de mulher, ou mulher não por algum tempo? O que tu está enxergando do quadro da nossa cidade? Sinceramente, eu acredito que nós não deveríamos guiar nosso voto a partir de ser mulher ou de não ser mulher. Eu acredito que competência é o que diferencia as pessoas entre si, sendo ela mulher, sendo ele homem. Aqui no Vale nós tivemos uma farta eleição de mulheres no último pleito. Sapiranga, Dois Irmãos, Novo Hamburgo, Estância, Pelotas elegeu a Paula, né, com uma expressiva votação também. Que bom que isso tenha acontecido. Agora, se isso foi bom, se isso foi ruim, passados os 3 anos e meio, até iniciar-se a próxima campanha, nós vamos fazer a avaliação da competência delas, né? Assim como antes tivemos homens também eleitos que fizeram muita coisa, teve muito homem que fez coisa errada, tem mulheres na política que também andam pelo viés torto. Eu não gosto de definir pelo gênero. Eu acredito que seja pela competência que cada uma vai apresentando ao longo da sua vida pública, ao longo da sua vida pessoal, e aí nós vamos fazendo a leitura. Se aqui, porventura, nós tenhamos 2 mulheres no embate, Fátima e Patrícia, bom, os outros candidatos também poderão apresentar uma terceira via, poderão apresentar outras possibilidades, mas eu acredito que nós temos que focar na competência da pessoa a quem merece o nosso voto. Não com esse mimimi de porque é mulher, ou de porque é homem, ou de porque é não sei o quê. Eu vou nesse caminho. Posso assinar contigo embaixo? Está autorizado. Mas aí eu faço uma provocação, sigo nessa onda da provocação. A gente teve aqui um governador negro, dos primeiros do Brasil, né, Alceu Colares, que sofreu muito, e as piadinhas eram sempre racistas em torno de um governo não muito bem sucedido como foi o dele. Nós tivemos aqui uma governadora, também uma das primeiras do Brasil, Ieda Cruzes, que até hoje paga o preço por ser mulher. Independente de ter feito coisas boas e não tão boas em alguns momentos, mas as piadas também eram. E aí vamos mais longe, presidente da República. Como as piadas foram ainda muito mais preconceituosas pela presidente Dilma ser uma mulher. Então, eu acho que nós não deveríamos balizar por aí. Tu não acha, Wilson, que existe um conceito formado, não só um preconceito? Não, só um parênteses antes do Wilson falar, não são só essas pessoas que sofreram piadas, né? Eu acho que várias outras pessoas também sofreram piadas, e a Ieda Cruzes, minha grande amiga, posso quase dizer isso, ela sofreu muito mais pela falta de flexibilidade dela na condução do processo do que por ser mulher. Ela
é uma pessoa que 2 mais 2 tem que ser 4, na conta dela, se isso está certo ou não, e ela não tem muita flexibilidade de transigir. Isso, sim, custou muito para ela e custa até hoje. O Colares, no seu jeito bonachão, também favorece a certas piadas, entre aspas. Eu, de novo, não quero ser contra o politicamente correto, mas vários políticos sofrem as suas piadas. Aqui nós temos vereadores de Novo Hamburgo que teriam 200 piadas e são reeleitos a cada eleição, desde um Abrelino, Salonides Paz e outros tantos de outrora, que nós vamos falar e que eles sempre estavam se reelegendo, mesmo sendo alvos de piadas. Então, de novo, eu deixo de lado um pouquinho o politicamente correto e acredito na competência, independente de piadas, e não pensaria fora de contexto as piadas de Ieda, porque o Eduardo Leite também tem as suas piadas hoje em dia. O gringo Sartori não tinha 200 piadas contra ele, então procuro tirar um pouquinho do politicamente correto. Wilson. Eu concordo com o Rodrigo e eu acho que aqui é o país da piada. Não tem um que não sofra uma piada aqui. Todos sofrem. E você estando em evidência, você estando ocupando um cargo de... sendo um mandatário, não importa nível municipal, estadual ou federal, você sempre vai sofrer piadas. Independente do gênero também. Concordo plenamente com ele. O que vale é mérito. Eu lembro, quando era adolescente, o Costa e Silva, quando ele era o presidente ditador de plantão. Por que ele usava óculos com as lentes escuras? Para não comer a farda. Essa era uma piada que falavam dele, por exemplo. Então, todo mundo, todo governador, todo prefeito, todo presidente sofre isso e faz parte. Agora, a diferença é o político que sabe usar isso a seu favor. Tem até alguns políticos que se fazem de tonto, né? Ou como um ditado gaúcho que me ensinaram uma vez, né? Se faz de banco para leitão para mamar deitado? Se faz de leitão vesgo para comer em dois coxos. Dois coxos, também está valendo. Então, não importa o gênero, tem que ser competente. O Marcos Fábio Copé está dizendo aqui, o Facebook mostra instabilidade. Bobagem, os filhos do Bolsonaro também. Perfeito. Copete, obrigado pela consideração aqui. A Isadora Camargos está dizendo, sou fã do Wilson. Viu? Obrigado, filha. A audiência em Belo Horizonte pegando aqui, a audiência qualificada. Gente. Estamos vivendo, neste mês de julho, o mês dos 195 anos da imigração alemã. E a Rádio União foi até a Alemanha cobrir, participar, envolvida nesse roteiro cultural, onde vários descendentes de alemães foram se reencontrar com Ou encontrar, a maioria foi encontrar, que nunca tinham se visto. Nunca tinham visto familiares, encontros históricos de centenas de anos de divisão, de separação, né? A gente tem algumas imagens aí. O Alisson puxa para nossas imagens e a partir daí a gente vai comentando junto com o Rodrigo e ele vai contando um pouco do que ele enxergou lá nessa cultura atrasada, que é a cultura alemã. Né? Quando eu vi esse riacho no meio de uma cidade, lá em Saarburg, no sudoeste da Alemanha, eu imaginei da sujeira que teria. Daí eu me aproximei, peixinhos, patinhos andando por ali, é de chorar. Quase o Luiz Raul, nosso Arroio Preto. Aqui no centro da cidade. Não é afastado, não é uma região inóspita, não, isso é no centro da cidade. Ali está cheio de sorveterias, bares, restaurantes, do outro lado tem imóveis. Ali. Então, é incrível como os rios, a água faz parte da vida dos europeus e, mais uma vez, eu retornei à Alemanha e pude constatar isso. As cidades se formam no entorno dos rios e nós aqui fizemos ao contrário, né? A gente esconde. Isso é uma foto de bastidor, a gente transmitiu um programa de lá ao vivo, lá do B, e vejam a estrutura, né, como é que estava ali, 2 frigobar e mais um ferro para segurar o telefone celular. Isso são coisas que não aparecem para quem está no ar, né? Isso lá era 1h da manhã e assim é que a gente faz uma transmissão internacional. Chamou muita atenção, evidentemente, as construções nessa região, porque a comitiva formada pela SK Idiomas, se me permite a citação do idealizador do projeto, que é uma empresa de educação, de língua alemã e de intercâmbio, localizada em São Leopoldo, o berço da imigração alemã aqui na nossa região, aqui no Rio Grande do Sul, faz essa proposta de que se visite essa região.
a região do Hunsrück. E ali a gente viu na imagem anterior... Volta uma foto, por favor, uma imagem. As casas São Enxaimel. de Enxaimel. É um legítimo Esse é um museu ao ar livre. Então, cerca de 15 casas que foram removidas das cidades próximas, levadas para um ambiente não pequeno, e que dentro desses ambientes se remonta como viviam os alemães que vieram para cá em 1824, 1815, 1810. Então é muito bacana essa viagem, ela tem esse viés cultural, né, de fazer essa visitação, tanto de encontrar os familiares, de décadas de história de família, é feita uma pesquisa. O Stefan quer ir para lá. Então, ele vai lá, compra sua passagem, diz que vai ir em junho do ano que vem, quando acontece a próxima viagem. Um pesquisador alemão faz o levantamento da história familiar e procura encontrar os Stefan que moram lá. Volta ali. E aí há uma ligação de tataravô, de bisavô, e aí há toda uma cadeia que é montada. Então, há uma preocupação cultural, histórica, de tudo que a gente está vendo ali. E essa visita ao museu ao céu aberto é um dos grandes momentos que a gente pode... Que período essa casa, mais ou menos? 1800 e alguma coisa. O período da vinda deles Da pra vinda cá. deles para cá, exatamente. E elas foram remontadas nas mesmas condições em que, por décadas, séculos, ficaram... sendo moradia de alemães nessa Hoje, região. Enxaimel não é mais uma escolha de construção civil na região. Tem muitas cidades que ainda são com muito Enxaimel, né? Mas acredito que construções históricas. ou Sim. por motivos culturais. Exato. Rodrigo, Por favor, a volta pra nós montagem, um pouquinho, Alisson. a montagem desse museu ao ar livre aí copiaram de Nova Petrópolis, aldeia de imigrante. Verdade. Eles viram o que fizeram ali. Tá lá, Esse aí é um na pouquinho aldeia mais de antigo. imigrante. Pode ser que lá, Nova Petrópolis tenha copiado a Alemanha também. Eu havia não sei notado qual é. alguma semelhança mesmo. Eu Agora a pensei reconstrução da casa onde nasceu o berço do cooperativismo, né? Exatamente. Onde Isso, o Padre Amistad, Amistad, exatamente. Ele construiu e foi inaugurada na semana passada. Isso. Né? A próxima foto depois da casa em Enxaimel, por favor, Alisson. Isso é uma imagem Não, que mas eu acho que tem uma foto muito... anterior a essa, não? Tem uma que mostra a cidade de Trier, Aí, né? olha E aí só. é a limpeza, é a organização, assim, falta ar até na hora de voltar para a gente ter outras perspectivas, né? Porque a maioria eu costumo dizer, não há inferno e nem paraíso. Lá, a diferença de lá para cá é que lá a maioria das coisas funcionam e algumas coisas não funcionam. Aqui, infelizmente, é o contrário. Algumas coisas funcionam, mas a maioria não funciona como deveria funcionar. Então, esse é um ambiente, é uma praça, que existem os bares, os restaurantes, as pessoas ficam ali não até mais de 10 horas. 10 horas acabou, todo mundo vai para sua casa, vai para o seu hotel, vai para sua... Então, é uma foto que... Isso aí já era 10 e pouco da noite lá, está começando o verão, então as noites são... muito curtas, Isso né? é ruim. 10 e meia, 11 horas é dia ainda, muito ao norte, e né? 4 e meia da manhã já é dia claro também. A próxima foto eu acho muito favor. legal, não essa, aquela Não, do do que tinha Rio. o Rio. Porque aí eu estava num trem e ali nós observamos uma ciclovia, muita bicicleta, uma rodovia funcionando com asfalto. Eu rodei bastante por lá, nós fomos fazer visitas tanto de ônibus quanto de carro, algumas matérias especiais que eu fiz. Liso, asfalto, não é novidade, né? E até num lugar tinha um asfalto, eu imagino, com problema. E aí como é que é feito? Eles interditam aquela pista por 7, 8, 10 quilômetros, o tráfego é colocado na linha oposta, e aquela rodovia é cavocada 1,5 metro, 2 metros, e se retira todas as pedras, toda a base, é refeita uma base e o asfalto vem em cima. Então a gente não vê tapas-buracos nas rodovias. Eu acompanhei esse teu comentário aqui. Aqui foi uma crítica direta à nossa falta de utilização de ciclovias. A ciclovia, o carro e ao fundo o barco. Então nós temos as 4 formas de transporte sendo utilizados. Ali naquele barco, aquilo é uma chata. Ele está levando minério de ferro. Então a gente acaba vendo muito pouco caminhão nas rodovias, né? Porque tu tem a possibilidade de os rios serem utilizados. Vejam que atrás aparece uma cidade que se forma às margens do rio. Isso é o Rio Reno, quando a gente estava indo para o sudoeste da Alemanha, saindo de Frankfurt. Então, bicicleta, carro,
barcos e o trem de onde eu tirei a foto. Essa variação é que acaba encantando, e aí as coisas acabam fluindo mais, né? Mas nós, em algum momento, achamos que trens eram superados, que não valia a pena, e vamos para os pneus, vamos para o petróleo, vamos para a gasolina. Até hoje a gente paga a nossa matriz de transportes, evidentemente. Próxima foto. Os rios muito utilizados, né, limpos e, de novo, no centro das cidades. Né? Trier é uma cidade de 110 mil habitantes, Koblenz é uma cidade de 150 mil habitantes e os rios estão ali, limpos. As pessoas, tu encontra cisnes, tu encontra patos, as pessoas tomam banho. Há um regime, isso aí é o rio Mosel, que nós estávamos indo mais ao norte, mais ao sul da Alemanha. Há eclusas que foram colocadas para regular as cheias, então é muito interessante, tu entra numa espécie de um quartinho e fecha-se as comportas, tu sobe 10 metros e continua navegando. Quando tu faz o sentido inverso, é o contrário, tu entra, sai a água, tu desce cerca de 10 metros e continua navegando. Então, há um controle que tu consegue fazer. Só no rio Mosel são cerca de 12 eclusas que existem, 10 em águas alemãs e 2 em águas francesas. Então, é a utilização do rio, das águas, que nós, incrivelmente, também não fizemos. Essa é a comitiva toda, né, dos brasileiros, dos gaúchos que daqui saíram. Tem gente de Estância Velha, gente de Dois Irmãos, gente de Cerro Largo, Sapiranga, Novo Hamburgo, Porto Alegre, enfim, de diversos ambientes diferentes, com essa proposta. Em determinado momento se visitou a Arquidiocese de Trier, e aí são dados acessos a livros de 1.200, 1.300, onde alguém vai lá e encontra a sua árvore genealógica e a sua montagem familiar, os registros dessa época. Então é muito interessante, aí a turma como um todo que estava nessa comitiva. Aí é a junção do rio Reno com o rio Mosel. Isso é em Koblenz, é uma região, é considerada a esquina da Alemanha. Que é a região da onde saíram os nossos antepassados. Que a maior parte colonizou aqui a nossa Exatamente. região, né? O Hunsrück, o Platt. Aí, né? A foto fala por si só, esse rosa, esse violeta que vocês observam aí, são flores. Né? Então, de novo, remonta muito a Nova Petrópolis. Ia dizer, agora é Nova Petrópolis. Copiaram descaradamente. Exatamente. Esse cuidado, essa tensão com as flores, com o embelezamento. Isso é um hotel em Koblenz e que tem essa... Tu tem ido a Nova Petrópolis, Wilson? Não. Um passeio maravilhoso, está lindíssimo. Belíssimo. Eu tenho ouvido falar muito disso. É o Jardim da Serra Gaúcha, da Serra né? Gaúcha. Essa é a expressão que é A utilizada. nossa Ivoti, que é lindíssima também, que é muito florida, mas Nova Petrópolis está dando um show. Dois Irmãos também lindíssimo. Eu sábado agora devo ir a Gramado, porque eu tenho um irmão que chegou hoje com a esposa e uns amigos para passar um final de semana em Gramado. Vai pela 116. Sim, não pela 239. Eu sempre faço essa viagem. Tá eu sempre vou pela 116. E eu farei essa sugestão, então, que eles passem em Nova Petrópolis. Mas então eu vou te fazer também. uma sugestão melhor ainda. Diga. Vai por Morro Reuter, entra ali em Santa Maria do Herval. Mas daí ele não vai visitar Nova Petrópolis. O caminho é curto. É o mais rápido de todos. E tem ali 10 quilômetros. Não, mais, 20 quilômetros de estrada de chão. De chão batido, tá? Mas em boas condições. Mas o meu carro não dá para ir chão batido. Tu vai com o... Eu vou com o Kinder Ovo. Eu ia te dizer, vai por ali e volta por Nova Petrópolis. Porque daí tu consegue acompanhar ainda mais a beleza que é a paisagem de Nova Petrópolis na descida. Sim. Né? Mas é um belo caminho também. Mais fotos nós temos ali. O Alisson, por favor. Retoma para nós ali. Temos? Aqui. E mais também para mostrar a paisagem, a movimentação. Né? Isso é uma cidade, Berkastenkusel, é uma cidade de 8 mil habitantes. E essa, sim, é exclusivamente de enxaimel. E aí tem prédios de 1.400, 1.300, 1.200, e lá firmes e fortes. De novo, a beleza do jardim, isso é na entrada de Trier, uma das tantas praças floridas que a gente observa lá. E, acima de tudo isso, né, esse cuidado, essa limpeza, essa conservação. E aí mais uma foto noturna das belezas arquitetônicas e da preocupação em preservar.
E em vários ambientes também, o não esquecimento da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Então, há castelos, igrejas que aparecem. Ela foi construída em 500, em 700, em 1000 e tanto, destruída em 1944 e reconstruída em 1950. Quer dizer, eles não jogam para baixo do tapete o episódio Segunda Guerra Mundial. Né? Em vários ambientes a gente vê isso. Eles preservam a memória deles, Muito, a história. Que lugar é aquele ali? É Trier também. Trier também durante o dia. De Trier durante o dia. Mais exatamente. alguma foto? Não, acho que era isso. Então, são algumas de tantas imagens que tem, mas, para finalizar, 2 pontos que eu acho muito importantes. O ambiente de progresso e de solidariedade. Hoje alguém ainda me disse, eu acho que o brasileiro não tem isso porque ele não teve guerra. Ele não passou por uma guerra e vê como é que é. Por exemplo, lá tem estacionamentos que nós 5 chegamos lá, cada um no seu carro, e vamos para Porto Alegre no carro do Rodrigão. E os outros 4 carros ficam lá estacionados. Isso é consciência. Eu quero voltar 10 minutos antes, eu não posso esperar. Não, eu vou esperar. Eu tenho essa consciência. Então, chama muita atenção essa coisa também de que o alemão é mais sisudo. Não, aqueles alemães ali, vários deles choraram. Choraram quando reencontraram, quando encontraram familiares. Então, sabe, às vezes é uma coisa que se cria, um estereótipo que se cria. E essa questão também da família. Né? É meio fora de moda, hoje em dia ninguém mais pensa em família, não sei o quê. Não, aquelas 20 e tantas pessoas foram para lá e choraram ao encontrar a sua história familiar. Então, e lá também, eles se dispuseram a receber brasileiros, vai estar de olho em querer vir morar aqui, né? Não, eles queriam os seus laços. Eu acho que é muito bacana a gente, em pleno século XXI, a gente está aí, tudo é muito moderno e tal, mas a célula da nossa sociedade eu ainda acredito que seja a família. E isso serviu muito dessa cobertura que a gente fez por lá, através das ondas da União FM. Fala, Nelson. Não, eu digo, o Rodrigo falou aquela coisa do alemão ser muito sisudo, mas num primeiro momento No momento que ele adquire a confiança, ele passa a ser até abusado, às vezes. Mas, num primeiro momento, existe uma certa resistência. Novo Hamburgo de novo, não? Não, Alemanha. Super solícito. Aqueles que se envolvem com a gente fazem de tudo para te agradar, né? Te tratam como alguém muito especial. Mas, Rodrigo, é o seguinte também. Eu acho que nós brasileiros, a gente tem um país muito jovem e a gente, às vezes, esquece que a gente tem uma ancestralidade. Então, assim, quando a gente resgata nossas raízes, quando a gente fala um pouco da onde a gente veio, meu avô, que era meu bisavô, e se passa isso para as novas gerações, o nome do bisavô, o nome do tataravô. Quer dizer, a gente esquece da ancestralidade no Brasil, né? Sim, nós não temos memória. Né? Nós botamos abaixo os nossos prédios antigos. Né? É uma isso pena... vai para tudo. Essa preocupação histórica não existe. Para te ver como a raiz familiar, ela determina tudo, né? Nós somos um povo sem memória, é isso mesmo. Determina tudo. É uma pena heranças que se perderam, né? Eu acho que tem muitas famílias que não têm como puxar essa memória. Eu acho que os índios têm esse problema, os negros têm esse problema. Muita gente que veio de outras culturas que fizeram questão também de apagar essa história. Mas a gente tem heranças, eu acho que libaneses, a gente vê muito isso, os alemães, os italianos, os japoneses, essa cultura e esse apreço por essa história que ficou. Não como uma forma de querer reviver ela aqui, como uma forma de remontar a raça perfeita. Não, mas o que ele está dizendo Nada é o seguinte, disso, né? Hoje o mundo está muito moderno e às vezes as famílias esquecem de contar um pouco. Eu conto para os meus netos, eu quero contar para os meus netos um pouco da nossa história familiar. Né? Isso, então, eu digo, essa importância do resgate, que é importante para as novas gerações saberem de onde eles vieram. Como é que é essa história? Como é que se construiu uma história? Como é que se construiu uma história familiar? Exato. Eu acho que a gente tem que continuar contando essa história, Rodrigo. E não falo só da tua presença hoje conosco aqui. Eu digo nós, enquanto pessoas que acreditamos no futuro da nossa região, estamos aqui. Claro. O Wilson está aqui por opção, claro. O Nelson está aqui por opção, eu, a Karina, tu. A gente tem o dever de chamar para que a gente olhe para esse passado e consiga enxergar nele as melhores virtudes do nosso futuro. Exatamente. Porque nós temos fontes inspiradoras. Que é maravilhoso, né? Esse combo de raças, esse caldo étnico que nós temos aqui, ele é maravilhoso. Nós temos fontes inspiradoras maravilhosas que vêm de lá. Não adianta, até pela idade, por casas ali que eu mostrei em fotos foram construídas em 1400. Que, em tese, o Brasil não havia sido nem encontrado pelos portugueses, eu não gosto de dizer descoberto, né? Mas antes de 1500, aquela casa já estava construída. E nós
ainda tínhamos uma situação de vida completamente diferente do que se lá já se essa vivia, jovialidade né? do Brasil, né? Então, se a gente pudesse beber dessa sabedoria, acho que seria muito positivo para Eu nós. só queria dar como um um todo. exemplo desse. Perto do hotel que eu morava em Nuremberg, tinha uma farmácia. Ela foi fundada em 1342. Olha só. O farmacêutico estava Nem meio marca velhinho, já ele cerveja, não né? escutava direito, já o farmacêutico, né? Dizem, não sei se é 1342. Não sei se é fato ou se é invenção, mas enfim, a pessoa que estava conosco lá disse que é de Trier, porque Trier é considerada a cidade mais antiga da Alemanha. Aham. Nos mostrou uma farmácia ainda aberta, Apotec, não sei, não me lembro o nome dela, de 1200, seria a primeira farmácia da Alemanha. Não é de se duvidar. 1250 ou 1260. Wilson, chegando no final do nosso programa, já estouramos nosso tempo, teu ponto final. Meu ponto final. Primeiro, logo no início do programa, o Aurélio ligou. Eu estou ainda meio constrangido, porque ele fez uma declaração de amor a você tão forte. No Beijo, telefone, Lelo. que ele disse que está com muitas saudades. Eu não posso revelar tudo que ele falou aqui. Tem certeza que é esse Rodrigo? Esse Putz, Rodrigo, eu achei que era eu. Seria o Rodrigão. Ô, Lelo. Seria Lelo. comprometedor. Pô, Lelo, E me traindo, Aurélio Decker. E o meu ponto final, eu gostaria de dar uma sugestão, uma dica. Está tendo uma oficina agora, acontecerá uma oficina. Nossa, eu estou vermelho, eu estou bem vermelho, é? Tá um pouco vermelho. Parece um pimentão. A oficina que a Blend está promovendo. Próximo sábado. Né? Desenvolva-se na Viral Brasil 1695, no sábado, das 8 às 13 horas. Serão 3 palestrantes e se você puder... Na Amo. Aí o pessoal já sabe. toda a renda dessa oficina será em benefício da Amo. Das crianças, Então, vamos lá todo mundo dar uma força para essa gurizada que eles merecem. Rodrigo Giacometti, obrigado pela presença. Seja Obrigado, sempre muito eu que bem-vindo. agradeço. É uma honra ter com a gente aqui. Acho muito bacana essa integração, né? Vale TV, o Rodrigão já foi na União, a gente pode fazer ações em conjunto. Nós todos crescemos com isso, né? E as pessoas justamente gostam dessa integração dos veículos de comunicação e eu fico muito honrado de poder, em nome da União FM, estar aqui conversando contigo nessa bancada perante uma audiência tão qualificada nas noites aqui. Nossa alegria, Rodrigo, nossa alegria. Karina Moraes, ponto final. Eu quero dar um toquezinho no coração do povo hamburguense aí, que é muito solidário. Dizer que a campanha do agasalho continua, segue, né, com coleta móvel, dia 13 de julho. Mais do que nunca com esse frio todo. 13 de julho a gente tem uma coleta móvel, o segundo itinerário em Canudos, né, se não chover. Se chover, passa para outra semana. Mas a gente está precisando bastante de cobertores, mantas, cobertas, edredons. Então, a gente está fazendo uma campanha, dando uma intensificada maior com esse frio todo, né? Com essa friaca que nos pegou, digo de surpresa, porque veio muito mais forte do que se imaginava, né, Rodrigo? Então, a gente está pedindo para intensificar esse tipo de doação. Então, são 120 pontos de coleta, né, espalhados pela cidade. E a gente pede, então, que o pessoal entregue um pouco mais de cobertores, mantas e afins. Tudo bem. Nelson Corre, obrigado pela presença. Boa viagem a Nova Petrópolis. Obrigado pelo nosso carinho pra lá. Rodrigo, muito obrigado pelo convite mais uma vez. E o meu ponto final fica aqui uma declaração de amor à família. Pegando o gancho do Rodrigo, que a Karina também falou, de conversar com os netos, o Wilson também. Eu acho assim, família é tudo. E eu incentivo muito meus filhos, meus netos, genros e noras a se unirem cada vez mais. Uma declaração de amor à família. Ótimo. Uma família que todos nós amamos, tá, seu Nelson? Com certeza. Leva o nosso abraço a toda a família Cor. Obrigado. A gente fica por aí, vem aí o NAP TV, entregando um pouquinho atrasado hoje com a Aline, hoje de novo. Beijo no coração, Aline Cruz e a família do NAP. A gente fica por aqui, voltamos amanhã a partir das 21 horas ao vivo com vocês. Até lá.